aguento mais meus filhos adolescentes, não tem como chegar perto, ficam mal-humorados, não querem conversar, se trancam no quarto e não estão aí pra ninguém. Pelo amor de Deus, o que eu faço? Daniela, me ajuda. Ajudo, calma lá. Primeiro, você já experimentou se conectar com os adolescentes? Gente, parece um absurdo o que eu tô falando, tem gente que acha impossível, mas não é. Tem uma maneira que eu gosto muito e confesso para vocês, e já disse várias outras vezes que eu adoro adolescentes, que tem gente que me acha ET, porque eu gosto não só de trabalhar com adolescentes, mas eu acho muito prazeroso ser mãe de adolescentes. Eu tenho 2 em casa. Então, qual é o truque? Primeiro é a gente poder olhar para eles, talvez sem tanta expectativa, sem tanta cobrança. Claro, eu sou aquela que falo dos limites sempre. E os limites são importantes, limites dão referência, limites para o adolescente, para a criança, eles dão até o norte, a segurança, estão dando limites, então estão cuidando de mim. Mas ao mesmo tempo que eu digo isso, também sempre digo que quanto menores os filhos, mais eles precisam que a gente comande, que a gente cuide. Quanto mais eles vão crescendo, mais eles vão ganhando autonomia. E é uma negociação constante, né? Eles vão adquirindo essa autonomia, a gente vai dando, mas eles vão conquistando também, mostrando que o pouco que a gente abre, eles estão correspondendo, estão sendo responsáveis, então merecem o próximo passo, e assim sucessivamente. Beleza. Mas e a nossa parte? O que a gente faz? Além de cobrar, além de dar as regras, além de nortear esse crescimento, eu costumo perguntar para alguns pais a seguinte questão: vocês já experimentaram de fato tentar se conectar com seus filhos adolescentes? Esses dias eu gravei uma live falando sobre o poder da conexão. E nós falamos, eu e uma amiga, sobre a conexão network no trabalho, a conexão entre amigos, a conexão afetiva nos relacionamentos, mas e a conexão que a gente tem que ter com os filhos? Vocês já se deram conta disso? Qual seria um caminho? Eu gosto muito de tentar entrar um pouco no mundo dos adolescentes, entender um pouco o mundo deles, o que desperta o interesse deles, poder falar um pouquinho da linguagem do adolescente. Não estou dizendo aqueles pais e aquelas mães que se tornam adolescentes, a gente vê pais e mães competindo com os filhos, usando a roupa igual dos filhos, não é isso. Mas um exemplo, vou dividir com vocês um exemplo que eu uso na minha casa. Eu sempre gostei de assistir algum filme ou alguma série que minhas filhas gostem bastante. E eu sei, gente, que a vida de todos nós é corrida, que às vezes a gente não tem tempo para nada, quanto menos para ver série. E quando a gente vai assistir, a gente quer assistir uma que dê prazer pra gente, que a gente relaxe, que a gente pense em alguma coisa. Tudo isso eu sei. Mas vocês já se deram conta que quando o adolescente se envolve de fato em algum tipo de série, em algum estilo de filme que ele gosta muito, ele tende a falar sobre aquilo, ele se conecta com os amigos que também assistem, que também falam sobre este assunto? Então, se a gente pensar nisso, talvez possa ser um pouco difícil, não tão interessante no início, mas quando a gente aprende a entrar nesse universo e dizer, deixa eu ver o que meu filho ou minha filha está gostando tanto dessa série. E a gente
gente começa a ver com o coração mais aberto, sem tanta crítica, começa a se distrair, achar graça. Primeiro que os adolescentes olham e dizem, nossa, minha mãe tá gostando disso também. E sim, vou contar para vocês que eu gosto. Eu aprendi a gostar, eu me divirto. Porque além da série, desse tempo de relaxar, eu ganho uma outra coisa que para mim não tem preço. Que é entender o que está fazendo sentido, o que as minhas filhas, no caso, pelo que elas se interessam. E aí surge um link que a gente começa a conversar sobre os personagens, conversar em que parte tu tá, em que parte tu não tá. Às vezes a gente brinca até de fazer uma competição, vamos ver quem assiste essa temporada primeiro, quem acabar ganha. E aí cria a tal da conexão que eu falo. Cria uma intimidade que não tem preço. E quando a gente acha essa porta de entrada para o universo onde nossos filhos estão, porque o estilo que eles gostam de assistir nos mostra o universo em que eles se inserem, a visão que eles vão tendo, a gente entra para outros caminhos. Começa conversando da série, daí vai ficando mais próximo, daí vai tendo mais prazer de entender, a gente entende, as minhas dizem, agora tu tá pegando a conexão, né, quando elas falam alguma brincadeira a ver sobre alguma coisa que elas assistem ou escutam. Então, quando a gente cria essa conexão e essa intimidade, a gente abre a porta para entender, para ter cumplicidade, para ter outros assuntos que eles vão abrindo. Porque eles sentem essa proximidade, mas é a proximidade, como mãe ou como pai, que a gente tem esses momentos de prazer, esses momentos juntos, mas sem perder a referência de que em vários outros campos da vida o papel continua de pai, de mãe, de norte, de guia, de dizer não, mas aproveitando para explicar por que o não. Ou quando a gente diz sim, poder até explicar o motivo que nos deixa, que nos leva a deixar às vezes sair com amiguinhos conforme a idade, quando já é mais velho, né, sair à noite ou viajar, enfim. Quando a gente tem essa proximidade, abre o caminho para falar sobre os mais variados temas. Aliás, nas próprias séries eu gosto de aproveitar algumas situações que acontecem e explicar o que eu gostei, o que eu não gostei, o que eu não concordo e por quê. A gente pode aproveitar tudo isso para estar passando um pouco dos nossos princípios para os nossos filhos. Sem ser uma coisa rígida, sem ser uma coisa pesada. Pelo contrário, que nos aproxime cada vez mais de uma forma leve e permanente. Que à medida que eles vão crescendo, vai ficando cada vez mais tranquilo e cada vez mais fácil ter esse diálogo circulando entre pais e filhos. É só tentar. Vamos experimentar? Se esse assunto, se esse tema fez sentido para você, então vou pedir que deixe seu like aqui no canal, porque cada like ajuda na circulação do vídeo para que outras pessoas também tenham acesso.